Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. E hoje a gente está recebendo aqui Rodrigo Primo Antunes, é o prefeito de Barbosa e é o presidente do comitê nessa gestão que termina em março do ano que vem. Do ano que vem. É isso? Seja muito bem-vindo. Nosso amigo prefeito, Rodrigo, ele é advogado, né? Agora eu queria saber o seguinte, Rodrigo, só para a gente se situar aí. Você queria ser advogado? Era a tua profissão? Porque tem muita gente que não sabe, né? Assim, fala, eu quero ser engenheiro, não quero ser isso, aquilo. Era a tua vibe mesmo? Era essa? Ser advogado? Sim, sim. Primeiro, bom dia a todos, né? Era isso mesmo, a minha vontade sempre foi ser advogado. E a política também é algo que desde a infância eu também já falava que eu seria... Eu tinha mais ou menos 10 anos, minha mãe era funcionária pública. Legal. Eu ia na prefeitura e eu já falava para a tesoureira, o Dete na época, eu falava, Dete, eu vou ser prefeito de Barbosa, eu vou ser seu patrão. Legal, ela aposentou antes, não deu tempo, mas era algo que eu já queria muito. E a advocacia também era uma vontade, era um sonho, então veio a advocacia, a política depois, a gente está aí nesse caminho aí. Que legal, você foi vereador, né? Fui vereador também 8 anos, né? Depois deixei de ser vereador, porque para mim eu já tinha atingido o meu limite. De fazer coisas, de fazer, criar coisas, e eu acho que precisaria fazer mais. Ficar seria, de repente, por uma questão financeira, que não era o meu perfil. Tá. Então, eu preferi concorrer a prefeito, deixei talvez a garantia, né? Fiquei 2 mandatos fora, a gente não conseguiu por poucos votos, a primeira vez por 47 votos, não consegui, e aí agora nós conseguimos. Quantos mil habitantes tem em Barbosa? Tem cerca de 8 mil habitantes. Nós tivemos 52% dos votos válidos na última eleição. Bom, então, aí você conquistou realmente o que você queria de infância. Já tinha uma ideia fixa, pelo jeito, né? Agora, me conta uma coisa. Como que você caiu, assim? Como que você conheceu o comitê? Eu já trabalhava, 4 anos atrás, né, a gente trabalhava na prefeitura de Havaiandava, assessorava o prefeito Ciro, e aí a gente foi tendo um conhecimento maior. Enquanto vereador, eu já tinha um conhecimento. Infelizmente, Barbosa, há mais de 20 anos, não tinha uma efetiva participação no comitê, mas através de Havaiandava a gente foi tendo um conhecimento maior do que era o comitê, do que era possível os municípios receber de ajuda dentro do comitê, né? E acho que mais para frente a gente vai falar do que mais pode ser feito, né? Então eu fui tomando esse conhecimento. Ao ser eleito prefeito, em conversa com alguns prefeitos amigos, eles me disseram, Rodrigo, a gente gostaria que você fosse aí uma das opções de voto na eleição para presidir o comitê. E eu sou meio de encarar as coisas, viu? Eu não sou de recusar muito, não. Que legal. Sabia que era um desafio, né? Estava assumindo a prefeitura com alguns acertos para ser feito, muita coisa para mudar e ia conflitar, né? Porém, como eu disse, eu não sou de dizer não, eu vou em frente. Vai em cara. Aí abracei a causa. Fizemos aí um movimento, os prefeitos ali da minha microrregião me ajudaram a ligar para outros prefeitos, né? E aí nós conseguimos aí ter êxito e a gente conseguiu estar aí como presidente do comitê também. Genial. Mas, cara, você sabia o que fazia o comitê? Assim, você tinha noção? Porque, sabe por que eu pergunto isso, Dri? Porque, para mim, por exemplo, que sou de outra área, eu não tinha noção, não tinha conhecimento da existência de um comitê que está aí pronto para, preocupado, digamos assim, com a água em quantidade e qualidade que a gente sempre fala, que é vital para tudo, né? E às vezes a gente não presta atenção nisso, fala, pô, uma indústria precisa de água, os múltiplos usos, né? E a gente não tem, a gente leigo, eu estou falando, né? Por isso que eu faço essa pergunta para você. Você tinha noção que existia um comitê que fazia tanto trabalho que hoje a gente está dentro, a gente vê, né? Você tinha essa noção já, assim? Sim, eu tinha uma noção. A gente já tinha estudado, né, até para que eu realmente aceitasse, eu fui até me inteirar um pouco mais, né? Essa questão, a importância, e o comitê tem esse papel, né, de preservar os recursos hídricos aí. Nós temos o Rio Tietê lá em Barbosa, uma prainha muito bonita, nós tivemos um excelente evento lá para divulgar também, né? Então eu tinha esse conhecimento. Hoje, eu vou dizer para você que o desafio ele é um pouco maior. A gente conversa bastante, a Adriana, ela uma excelente parceira, ela me ajuda muito, a gente troca algumas ideias, né? Hoje eu tenho uma outra noção
que é algo que a gente está tentando implantar, que a gente está tentando trazer, mudar um pouco até dessa noção que eu acredito que todos os prefeitos, na sua maioria, têm assim, o mesmo entendimento que eu tinha. Sim. Porém, nós agora vamos tentar fazer uma mudança e ampliar isso, né? O comitê ele tem essa missão, preservar os recursos. Legal. E nós precisamos que os 42 municípios que estão junto com a gente, que também tenham essa efetividade de ajudar a preservar, né? Essa é a missão. O comitê ele não pode servir tão somente como um local que nós vamos lá, os nossos prefeitos, angariamos recursos para fazer obras, para fazer melhorias, sempre ligadas à questão do recurso hídrico, mas não pode ser só isso. Nós precisamos ter uma ação muito maior de preservação, né? E o que você imagina, por exemplo? Então, nós temos agora uma oportunidade agora que nós vamos ter de reformular, né, o nosso estatuto, né? E a gente vai tentar propor essas ações dos municípios, né? Para que os municípios também tenham que nos demonstrar algumas ações para que a gente possa ampliar, né, essa visão que as pessoas têm do comitê, não só como um local de angariar recursos, né? E levar ao conhecimento da população que existe um comitê de bacias, que existe alguém preocupado em preservar os nossos recursos hídricos, que o comitê está aqui para apoiar, né? E é essa a nossa missão. Porém, nós precisamos levar isso até a população. Eu uso sempre o exemplo de Barbosa, tá? Como eu disse, foi um desafio, né? Porque nós estamos falando de um comitê de 42 municípios, e as ações desenvolvidas no comitê, em Barbosa, ela já está trazendo uma transformação. Um exemplo é os multiplicadores, né? Que a gente envolveu as secretarias de educação dos 42 municípios nas questões ambientais, na preservação dos recursos. E em Barbosa isso teve um efeito. Nós tivemos 2 professoras muito empenhadas, Sigmar e Marioneide, levou tudo para o restante do grupo, e a gente já tem colhido alguns frutos disso que elas aprenderam, e elas já estão levando para o nosso município a importância do comitê. Eu dei um exemplo agora há pouco de uma festa junina, que nós fizemos agora, dia 1 e 2 de julho, e as 2 multiplicadoras com mais um grupo, elas já fizeram uma ação de coleta seletiva durante toda a festa. Então, durante toda a festa, elas orientaram e coordenaram para que os materiais fossem depositados, cada um no seu recipiente adequado. Legal. É levar essas ações. Na né? prática aí, né? Na prática. Que comprometimento, né? Assim, que compromisso que se assume, né? E isso foi através do comitê. E muitos não têm esse conhecimento do quanto o comitê pode ajudar o município a se desenvolver, né? E assim, só elucidando para quem está nos ouvindo, esse projeto que o presidente Rodrigo está falando, dos multiplicadores, é um projeto de educação ambiental, de formação de multiplicadores em educação ambiental, que foi proposto pela Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental do comitê. Porque o comitê tem essas câmaras técnicas que são temáticas, né? Que trabalham com temas específicos. Então, assim, existe essa articulação e o objetivo assim primordial é realmente levar o comitê ao conhecimento do cidadão comum qual é a real função do Comitê de Bacias. Sim, mas uma coisa legal, Rodrigo, que você está falando, dos prefeitos, né? Então, enxerga, assim, não são todos, é claro, mas enxerga o comitê e fala, eu estou precisando de fazer uma obra aqui na minha cidade, eu vou lá no comitê. E esse convite que você está fazendo aos prefeitos, pode ter muito mais coisa lá. Me passou pela cabeça o seguinte, às vezes, eu como prefeito de uma cidade, eu penso que determinada solução está muito legal. Eu falo, poxa, eu tenho um problema de enchente aqui, tenho um problema de uma vazão, ou sei lá. Aí eu falo, eu vou resolver com a minha turma aqui. Aí tem o comitê que poderia ajudar, é isso? É isso. Na verdade, as câmaras técnicas, né, o apoio que a gente tem dentro do comitê, os profissionais, é uma equipe muito bacana, né? Eles estão ali para ajudar também os municípios, né? Então, o que eu te falei, a solucionar os problemas, né? Que muitas vezes levar o conhecimento, a forma correta de se fazer, vai existir uma economia, e o recurso que talvez seria para aquela ação que pode ser resolvida com conhecimento,
pode ser utilizado para uma outra ação Muito bom. muito mais importante. Muito bom. A nossa ideia é essa. Desde o começo eu tenho pedido, né, e a pandemia ela nos impediu um pouco de fazer isso, mas em breve nós vamos ter uma reunião com todos os prefeitos, justamente para que a nossa equipe do comitê, mais as câmaras técnicas, possam explicar para os prefeitos o que realmente é o comitê. Porque Isso o que aí, falta é isso. isso Eu estou aí. falando por Isso mim, aí. que prefeito de Barbosa, me faltava esse conhecimento. Ah, que legal. Hoje eu tenho, e eu acho que tem muitos amigos prefeitos que a gente troca ideias aí e que gostaria de saber o que mais o comitê pode fazer além dos recursos que são liberados. Esse ano foi quase 11 milhões, né, nós liberamos. Então, a população precisa saber disso. E isso, esses 11 milhões, eles têm que ser revertidos em ações, obras, para que a gente possa preservar os recursos hídricos. Numa outra conversa que a gente estava tendo, né, um outro, não sei se foi com o Manfré ou quem foi, ou com você, Dri, o nosso bate-papo, que é o seguinte, esse recurso financeiro que o comitê tem, ele é retornado para a sociedade dessa forma, né? E de na fazer, bacia, o que é dentro da importante bacia, é isso. aqui, né? É investido aqui. Isso, ele é arrecadado aqui, investido aqui. Porque tem outro ponto também, a gente falou de múltiplos usos da água, todo município, a economia do município depende da água diretamente. Sim. Né? Então, se não tiver uma dimensão ou proporção aí adequada de divisão, né, para os municípios, corre o risco de um ficar sem e não desenvolver economicamente, né? O teu município lá exclusivamente é turístico total, né? Se não tem, se a água, se o rio baixa ali, vai comprometer, não vai? Né? Dá um impacto ali na prainha, etc. Não é isso? Lá é município de interesse turístico. Isso, nós somos município de MIT. interesse turístico, Isso. MIT. A gente está num processo para tentar transformar Barbosa numa estância turística. Nós temos potencial, nós Buritama estamos é investindo. estância? MIT ainda É também. MIT também. MIT Ah, ainda tá, também. tá. Eu acredito que na Estância bacia Pereira só Barreto. Pereira Barreto. Só Pereira. Legal. E se Deus quiser, Barbosa vai também. Nós Vai estamos conquistar. estruturando o município. Qual que é a importância desse título, né? Desse município de interesse turístico ou estância? Na verdade, o interesse turístico, ele é um processo que você permanece ali junto ao governo do estado e você pode, se não cumprir algumas metas, aí eu volto a dizer que é algo que algumas prefeituras não têm essa preocupação, né? Nós viramos MIT e está tudo certo. Não está certo. Se você não investir no município, o risco de você perder o título de MIT é muito grande. Você tem que manter. A gente precisa manter, a gente precisa investir, a gente precisa fazer as melhorias. Então, a gente tem pelo menos 5 metas a ser cumpridas, que é relacionada à saúde, à questão ambiental, né? A hotelaria, algumas ações na cidade, que é o que a gente tem feito em Barbosa. Então, a gente está estruturando para não perder o MIT e já com algumas ações voltadas a transformar Barbosa em instância turística. Sendo instância, além do repasse que quase que triplica, né? Hoje os municípios de interesse turísticos, eles recebem cerca de 650 mil por ano para ser investido em ações turísticas, culturais e turísticas, né? Sendo instância, esse valor quase que triplica. Então, a gente pode transformar ainda mais a cidade, né? E eu vejo que Barbosa e os municípios da nossa região aqui, o turismo, a gente investindo em turismo, e isso cada município fazendo a sua lição de casa, é uma das formas de desenvolver a nossa região. Com certeza. Nós sabemos disso. Com certeza. Falta esse incentivo, falta realmente uma união. Né? A gente pensa, inclusive, em criar um conselho regional de turismo para que os municípios trabalhem juntos. Né? Penápolis não tem prainha, mas ele tem outro potencial turístico. Tem a vinícola. E tem a vinícola, a gente tem, né? A Vaiandava não tem, mas a Vaiandava tem uma estação ferroviária que foi reformada lá, que é uma coisa linda, que está sendo melhorado. Então, Birigui tem um calçado. Birigui tem um calçado. A gente estabelece um roteiro, né? Assim como Araçatuba. A gente precisa, na verdade, se organizar enquanto região para que a gente possa ter voz, né? Eu brinco isso, eu falo que eu tenho feito muito isso. Eu estou fazendo com que Barbosa tenha voz e vez. Né? Então, presidir o comitê, estar envolvido com as ações, é fazer com que o seu município tenha voz e vez. Claro. E nós temos um potencial muito grande turístico na nossa região, que precisa ser explorado.
É conseguir fazer com que o turismo da região de Araçatuba tenha voz e vez. E Muito juntos, show. assim, somos mais fortes. E juntos somos mais 42. fortes. 42 Coisa municípios. importante, Mas né? eu fico só pensando assim, né? Que se não fosse esse Tietezão, né? Se não fosse essa bacia também, o que não seria, né? Sim. Como é que não seria um negócio? Sabe? Você fala, poxa vida, nós estamos discutindo aqui, né? Falando do comitê. É um comitê voltado para garantir, né? Para suportar, né? Essa água para a região toda. Né? Seja lá Que assim, a disponibilidade hídrica, Cássio, ela é um fator assim limitante para o desenvolvimento socioeconômico. Ou tem água ou não tem, porque nenhum tipo de empreendimento pode se estabelecer num lugar que não tenha disponibilidade hídrica. Né? Inclusive o turismo que a gente está falando aí, diretamente. Né? O que acontece? Eu acho que como a gente ainda não passou efetivamente por uma crise, vamos dizer, as pessoas talvez achem. A gente tem o Tietê. E é ótimo, mas isso também faz algumas pessoas entenderem, nós temos Tietê, nunca vai faltar água aqui. Né? Não é infinito. Pois é. Um exemplo, Mirandópolis. Né? Mirandópolis teve um problema sério no início do ano. Né? Eles tiveram que ali, em pouco tempo, né, o prefeito Sodário, em pouco tempo eles tiveram que resolver perfurar poços para que não ficasse sem água. Não, mas outros municípios Entendeu? também passaram por essa escassez. Então, né? é algo assim, tá lá em Mirandópolis, a gente não tá vendo aqui, Barbosa tá mais para cá, não tá vendo, mas é algo que aconteceu ali. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Com certeza, né? E tem muita atenção, né? Então, sempre a gente vê esse grupo todo do comitê trabalhar forte, as câmaras técnicas também sempre preocupadas ali, né? Em solucionar problemas. E eu fico imaginando também justamente isso. Falo, poxa, eu sou um prefeito aqui, você estava comentando, eu falo, eu estou com um problema na minha cidade, eu vou lá buscar no comitê. Porque às vezes a pessoa só pensa que é um recurso ou outro para determinado fim, né? Então pode procurar tranquilamente, né, Rodrigo? Pode procurar isso tranquilamente, porque tem as ações além do recurso financeiro. Né? Eu volto a dizer, os multiplicadores, né, que foi a Câmara Técnica. Isso. E através dos multiplicadores, quantas coisas eu consegui já resolver no meu município. Sem ter aí o dispêndio de muitos recursos. Sim, sem são dúvida. Ações, são envolvimentos da comunidade. Né? Legal. Hoje eu já tenho pessoas do município interessada em fazer parte das câmaras técnicas, porque já criou neles esse conceito. Então, hoje eu já tenho parte da minha população, mesmo, legal, né? Sim, que já conseguiu entender a importância. Isso que é bom, isso que é legal. Que é o que a gente tenta estender para os outros, né, Adriana? E uma postura super importante, assim, do presidente Rodrigo, essa questão, assim, de deixar claro que o Comitê de Bacia não está aqui para fazer a vez do município. Então, assim, o município tem a sua lição de casa, as suas tarefas. Né? Então, o município, ele tem que ter uma proatividade, ele tem que ter uma agenda ambiental, né? E o Comitê de Bacia é esse apoio técnico e esse apoio financeiro. O Comitê de Bacia não elabora projetos para os municípios, nem poderia. Né? Mas nós estamos ali para dizer, olha, existe uma solução melhor. É uma coisa assim, o Comitê de Bacia, em agosto, ele faz 28 anos de existência. Foram investidos 70 milhões de reais na bacia ao longo desses anos. Né? Então, existe uma troca, é um palco para troca de experiência incrível do que deu certo, daquilo que pode ser melhorado. Genial. Falando em grana, né? Nós estamos falando aqui, são 70 milhões investidos. E aí a gente vem com aquela pergunta, né? A água tem custo, porque a vida não tem preço. É bem não isso. Não é isso? Nessa linha, né? Essa é e aí a nossa máxima. A água é cobrada, então. Né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, porque esse dinheiro cobrado, para a gente entender bem, ele é revertido de novo, ele entra para o comitê e ele é revertido, são esses 70 milhões aí durante esse longo período, que volta como benefício para a população, né? Para a sociedade como um todo. Por isso que eu falo da importância que a população conheça que existe um comitê, que existe um recurso que volta para benfeitorias e melhorias para os municípios. Né? É uma discussão que tem bastante a questão das galerias. Os prefeitos gostam de galerias. Né? Eu até, na última reunião, eu cheguei a comentar isso. O meu projeto do ano passado foi galerias, porque era exatamente uma das minhas demanda, né? prioridades. Muitos anos, alagamento na minha avenida.
apesar do município ser pequeno, a água ela vai toda para a avenida. Sim. E aí um sério problema. Inclusive agora, daí a gente conseguiu fazer uma limpeza no córrego Formiguinha, que há mais de 40 anos não era limpo. Então você vê a importância, né? E foi até bonito de ver a água correndo ali. Então, assim, a importância da população conhecer isso, né? Que aquilo que a gente também está desembolsando está voltando para a gente como benefício, né? Então o município ele faz os recolhimentos com aquilo que os munícipes recolhem também, e aí o comitê tem a possibilidade de devolver isso. Então é um círculo, né? Isso, exato, isso exato. Então não existe assim o certo ou errado. Na realidade, o comitê, ele pode financiar linhas de ações, desde que tenha um impacto direto sobre a qualidade do recurso hídrico. Legal, né? legal. E o termômetro é justamente esse, que eu acho que é um papo legal da gente falar. Da questão da eficiência, né, desses investimentos. Exato. É o resultado, né, que ele promove. Resultado. Qual que Resolveu é o problema? impacto, né? Melhorou? Exato. O que você tem visto, assim, que aconteceu na região dessa efetivação, né, dessa coisa bem... olha, foi aplicado um recurso. Aonde você viu, assim, que é mais impactante? Mas nós temos bastante. Tem a gente tem bastante. os barracões de coleta seletiva. É uma outra discussão, mas também de suma importância, porque a gente sabe, né, que alguns municípios acabam não destinando. Tem galerias, tem... se a gente estava falando das estradas também, de alguns investimentos. De conservação de estradas rurais. Fora que o comitê, né, presidente, ele foi, assim, eu acho que o principal investidor financiador dos planos municipais de saneamento, de resíduo sólido, que, assim, nós precisamos de planejamento, né? Sim. Você não tira uma ideia da cartola e fala, não, vai ser assim. Existe todo um estudo técnico, né, para dizer quais são as diretrizes, por onde começar, o que é prioridade ou não, como o presidente falou. Nesse momento, a galeria é prioridade. Então, existe um estudo para nortear a gestão, né, de onde investir, em que momento investir. Não, este ano mesmo, o meu pedido junto ao comitê não foi obra. Esse ano, o meu já é um estudo da questão do emissário de esgoto, né? Então, quer dizer, é algo que é de suma importância. E que, por exemplo, eu já ia despender recursos próprios para poder fazer. Certo. E aí, sentando com o meu pessoal, a gente entendeu, falou, olha, vamos solicitar o comitê, porque o comitê tem isso lá para fazer isso. Muito bom, quer dizer... Com conhecimento na mão, para você poder tomar decisões. Para eu poder tomar ali. decisões. Olha, é a mesma coisa quando a gente fala desse apoio, né? Que o comitê ele não vai... alguns projetos, né? Esse meu, por exemplo, está dentro do que o comitê pode financiar. Sim. Mas tem alguns, que é o que a Adriana falou, nós não vamos poder fazer o projeto para o município. Mas eu acho que a orientação, a troca de ideias, isso permite, por exemplo, que a prefeitura evite de contratar para poder elaborar aquilo. Que legal. E o dinheiro que iria contratar para elaborar, você depois executa. E tem outra coisa também, né? A gente estava conversando aqui no outro bate-papo, que essa água toda que está aí, se lá em cima o rio está vindo para cá, por exemplo, está correndo para cá, se a pessoa faz mau uso ali na frente, vai chegar para cá uma água em estado ruim. Sim, então, a qualidade, né? Por isso a integração, né? Eu vou fazer por minha conta aqui, eu sei o que eu estou fazendo e não se preocupar nessa água lá na frente, né? Porque ela vai voltar de alguma forma. Então, isso que você está falando é bacana, por isso que você está aí até convidando os prefeitos a participarem mais, né? Falar, vai ver o que tem no comitê, porque se mexendo na tua cidade, você pode impactar a outra lá da frente e vice-versa, né? Então, que cuidado que tem que fazer, né? Esse engajamento de ter... procurar soluções em conjunto, já que a água é um bem para todo mundo, né? Então tem que ter atenção mesmo, né? Não tem jeito, né? A água não tem fronteira, né? Isso. Né? Você viu, assim, por exemplo, essa semana, tudo quanto é jornal que eu li ou televisão que se liga, você vê a situação de Salto. No município de Salto, o Rio Tietê, lá em Salto, né? Aquela espuma tóxica, né? E isso a montante da gente está lá em cima, né? De alguma forma, isso chega para a gente, graças a Deus aqui. E graças a Deus mesmo, porque isso é perfeito, o que é perfeito vem dele. Porque os rios, a natureza tem essa capacidade de autodepuração, de resiliência, de se limpar, né? É verdade, né?
mas também o homem tem que ajudar, né? Mas, claro, não dá para deixar na conta da Não natureza, dá né? pra deixar Então, na conta dela. Eu vi outro dia, como é que chama? Pesca de imã. O cara vai pesca de metais, de né? metais, né? Isso, Eles vão com um imã numa ponte, né? Joga aquele super imã potente, ali, potente, assim. e vai pegando um monte, pega celular, pega um monte de porcariada que a turma joga no rio. Né? E não tem essa visão, né? Imagina o pessoal do comitê vendo uma cena dessa, vai falar, poxa, a gente aqui no mau trabalho, né, Rodrigo? Eu falo, pô, estamos trabalhando para cuidar da água aqui, você está jogando o celular dentro do rio aí que vai contaminar? Né? Isso, tirando da frente dos olhos, né? Tirando da frente dos olhos, exatamente. Isso que a Adriana falou de salto, eu estou acompanhando também. De certa forma, a gente acaba recebendo parte desse problema, ele chega para a gente aqui em Barbosa. 2 anos atrás, nós tivemos, por exemplo, um problema que o pessoal da Adriana deve lembrar, o Rio Tietê ficou verde. Sim. Nossa. Em Barbosa, de algas. era um negócio perfeito. assim, a água ficou verde. Então, foi até assustador aquilo que a gente viu. Nunca se tinha visto aquilo de uma proporção tão grande. Tão grande, aconteceu. exato. Isso é coisa que vem... Isso é coisa que vem, né? E, por exemplo, quando acontece isso agora em Salto, pode ter certeza que em alguns dias nós vamos ter alguma... É como se fosse uma onda, né? Uma Alguma mudança. Um reflexo, né? Por exemplo, ali na nossa prainha. Sem dúvida. Algo chega aqui para nós, né? Pontualmente, uma mortandade, uma explosão de mortandade de peixes, peixes, assim, do nada, né? Por isso é importante cada um fazer a tua lição de casa. E a importância dos comitês. Exato, mas aí que tá, né? Se eu sou um prefeito e tô sabendo o que você está fazendo lá na tua cidade, e na tua cidade também, aí conversando se entende, Sim. né? Porque o bem é comum, mais uma vez, tá lá água para todo mundo, olha o impacto que dá. É isso né? aí Acontece salto, chega aqui e vai chegar na prainha. Essa troca de informações dentro do comitê, quando tem aí... muito rico, né? Muito. E a participação dos municípios, né? Esse evento que teve em Barbosa, por exemplo, a gente não tem coleta seletiva ainda. E a gente está num processo aí de conseguir o caminhão, prancha e tudo mais. Na reunião, eu consegui, por exemplo, resolver quase que 60% do meu problema de coleta seletiva. Na conversa ali, nós tivemos uma ideia, eu já inicio, em algumas semanas, a gente já inicia a coleta seletiva, mesmo não tendo um caminhão ainda, com a experiência que outros municípios me passaram ali. Para essa troca de informação, eu não preciso ter necessariamente agora o barracão, eu não preciso ter as pranchas necessariamente agora. Mas eu preciso ir estruturando. Eu preciso primeiro agora levar ao conhecimento da população a ideia de que, nós precisamos separar o lixo reciclável. Isso é importante então, pra sua vida. o que eu faço agora? A gente vai distribuir os sacos de cor diferente. Vamos começar a fazer a coleta, eu vou fazer só a separação e nós vamos mandar para um outro polo que já tem prancha, que já tem tudo. Mas eu já vou iniciar o meu processo. Se eu for esperar o caminhão, que vai vir daqui 1 ano, 2 anos, não sei quando, eu perdi 1 ano. Sim, exatamente. Perdeu 1 ano, exato. De fazer essa coleta. Então, e a coleta seletiva não vai existir, Rodrigo, se a população não estiver convencida de que aquilo é importante para mim. A gente né? tá Então, falando... você pode ter o barracão, você pode ter tudo, mas você não tem a rotina, você não criou o hábito, Olha, né? que nem a gente estava falando também. Se você não paga água na tua casa, imagina se você fizesse um posto lá e tirasse a água, fala, não vou pagar, tô tranquilo. E a você ideia de infinito torna-se real. Vai abusar. Isso E a gente não pensa, na verdade, né? Os mais negros não pensam, falam assim, eu estou usando a minha água, que eu tive essa oportunidade de conversar com um dono de chácara, e ele falou, não, a água aqui, eu furo o poço aqui, cato a água à vontade que eu preciso, encho piscina, encho tanque, enfim, lavo o carro, faço o que eu quiser aqui, mas eu não vou falar que... A água é minha, né? A água é minha, isso, a água é minha. E essa concepção, essa conscientização, né? Essa visão, na verdade, a água é minha, que é o grande erro. A gente está acabando de falar aqui. Existe um comitê para cuidar da água, a água na região toda, para todo mundo, né? A fábrica de refrigerante não funciona sem a água. Não. E aí a pessoa gasta a vontade de água que ela tem, lá ela está prejudicando outra pessoa. Está prejudicando. Né? Não tenho dúvida. A gente você está falando da coleta seletiva, né? E você que é ecóloga, fala para a gente esse impacto. É importante para a água, para a qualidade da água, a coleta seletiva? Na verdade, tudo tá interligado à água, tudo desenvolve. É duro perguntar isso, porque tudo, não tem jeito. Água, né? Então, a água é um meio, assim, que acaba permeando praticamente tudo, né? Mas a coleta seletiva, talvez ela traga
assim, diretamente uma outra noção da questão assim do consumo, entende? Quando você, é impressionante, mas quando você começa a separar o orgânico do reciclável, daquilo que você não tem certeza se é um resíduo industrial, se é eletroeletrônico, o que que é, você olha e você fala, nossa, mas eu consumi, eu gerei tudo isso de resíduo. Então, quando você separa as coisas assim, avolumam perante os seus olhos e você começa a questionar aquelas 50 sacolinhas do supermercado, aquelas 5 embalagens que vem o chocolate na capinha, depois na caixa, e depois você embrulha para presente e coloca dentro de uma sacola. Nossa, é verdade. Então, isso fica muito visível e eu acho isso extremamente didático. Então, e a hora que se não faz essa coleta seletiva, geralmente é jogado tudo num lugar só. Está descartado num lugar só. No Aterro, você quer dizer, enterra. eu vou ter uma diminuição da demanda também no meu aterro, né? Então, Assim, é um conjunto de coisas, né? Porque os aterros, chega uma hora que a vida útil dele se encerra. Você já se encerra. Eu estou diminuindo também, né? Porque aquele material que iria para lá, para ser enterrado, vamos dizer, eu não estou mandando para lá, eu estou mandando para um lugar, ele vai ser reciclado, então ele está... É um conjunto de ações, né? Eu estou evitando que muitas vezes ele vai para uma nascente, ele vai para um rio... Então, a importância... Aí depois o cara são acaba várias ações, ações, lá, né? O cara do IMA são acaba várias pescando ações, no né? rio lá. Aquele... A questão do óleo, as pessoas não têm esse conhecimento. A Adriana, talvez... o óleo, o pessoal vai lá e joga na pia da cozinha. Aí ferra tudo. Entendeu? Ferra tudo. Hoje a gente já tem, a minha esposa, à frente do Fundo Social, nós temos um trabalho com essa separação. Então, a gente faz uma troca. Então, a gente trocava por óleo, agora nós vamos começar a fazer uma troca, que a gente está na conscientização das pessoas também, condicionar o lixo domiciliar em sacos. Lá tem muito hábito de balde, de tambor ainda, né? Sim. E a gente vai começar a fazer a troca, incentivar, você me devolve o óleo usado e eu te dou o saco de lixo. Então, nós estamos implantando agora também formas de tentar fazer com que as pessoas não vá lá e despejem no quintal, porque as pessoas acham que não. Mas quando você joga ali no quintal, uma hora ela vai chegar num lençol. No lençol freático, perfeito. E se você joga na pia, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem... São várias situações que podem ajudar a preservar os recursos hídricos. Então, né? e a gente tem que são se todas tocar, ações assim que eu acho assim que se coloca para o cidadão. Qual é a tua opção? A opção você quer gerar lixo, nós vamos enterrar para que ele gere chorume e um dia ele vai percolar e vai atingir o lençol freático, que é a mesma água que você bebe, ou você separa, destina para coleta seletiva, que gera emprego e renda. Qual que é a tua opção? Além disso, né, a água que vai chegar para você, o custo, mais uma vez, da água. Porque o óleo sujando, alguém tem que tratar. Alguém tem que tratar. É o lance do remediar. Quanto custa remediar, Quanto né? custa? E aí, mais trabalho para tratar, mais custo. Mais custo. Então, e menos qualidade, muitas qualidade. vezes. Então, aí é mais perigoso ainda. Porque você vai pagar mais caro depois por uma coisa que você não está cuidando, né? E muitas vezes, Cássio, existe um impacto, assim, que parece uma coisa velada, porque, afinal de contas, eu coloquei, foi uma tampinha de óleo ali que eu despejei na pia. Sim. Mas eu pus uma tampinha, você pôs meio copo, e assim, foi indo, e a cidade inteira, e aí chegou no sistema de tratamento de esgoto, lá nas lagoas de tratamento de esgoto, que não está preparada para tratar de óleo. Né, de óleo comestível, que seja. É esgoto sanitário, aquele esgoto da pia, do chuveiro, né? Então, aí realmente você compromete todo um sistema, todo um serviço público que não está voltado para tratar o óleo e ter uma destinação tão mais nobre. E você assobiando lá, né? Você jogou a tampinha lá, tipo, não vai fazer efeito. Mas talvez não saiba assim, mesmo. Tá lá. Né? E nem sempre é a tampinha, não. É esgoto sanitário, aquele esgoto da pia, do chuveiro, né? Então, aí você... Joga lá dentro E que pode ser um sabão, que pode ser biodiesel, que pode ser trocado por óleo de primeiro uso. Então, a gente está dando uma importância muito grande para essa questão. Às vezes a gente até escuta, mas você vai gastar dinheiro para fazer isso? Gente, não é gastar investimento. Não é gastar investimento. Investimento. Essa é a diferença. Sabe? Novamente, quando você fala da questão ambiental, a gente está falando de investimento, sabe? A longo prazo ainda, infelizmente, porque é muito lento ainda esse processo, né? Mas a gente tem feito muitas ações. A gente compra o saco, né, e vai doar. A gente compra o óleo e vai doar. Vai fazer a troca. A gente entende como investimento. E tem que persistir, né? Como a gente faz, o Fundo Social lá em Barbosa
faz também a coleta das tampinhas de refrigerante, Sim. de água, né? Hoje a gente já tem lá, o pessoal já se conscientizou, a gente vê as show. crianças da escola, eles juntam, a alegria deles irem lá trocar, em troca de nada, em nada entre aspas, né? É só pela alegria de ir Sim. lá e falar, eles vão Que lá, legal. Eu estou contribuindo Entrega- para o meio ambiente. direto para minha sentimento, esposa isso. e fala, olha, sentimento. Ângela, vim trazer isso aqui para você, olha o que eu juntei. Eles disputam entre eles quem que entrega mais, a Ah, que gente legal. tira Movimenta, foto, né? posta na rede social. Então, isso Esse é o valoriza, verdadeiro, né? isso daí é o verdadeiro engajamento isso aí. que a gente fala tanto. É né? isso aí. Engajou, Sim, né? sim. Comprou ideia, né? É isso aí. Isso é E, genial. e nessa linha assim do fortalecimento, de ações de fortalecimento, de difusão de informação, de compartilhamento, né? O município de Barbosa sediou o nosso Fórum Regional de Conselhos Municipais de Meio Ambiente, que é algo assim, mas assim de suma importância, é quase que o coração, assim, sabe, dos municípios. Foi quando? Porque também Aconteceu foi em recente, junho, né? Em junho. Isso. Porque é justamente isso que a gente busca. Essa participação, porque eu, enquanto cidadã, eu sou um termômetro, tanto das demandas quanto, né, da efetividade daquilo que foi investido, né? Não, genial isso daí. Aliás, esses eventos são abertos? São O abertos. fórum, por exemplo, qualquer A pessoa gente pode abre para participar. inscrição, sim. É só fazer a inscrição, mas Foi o Esse nono fórum, né? Foi o presidente? nono. Foi o nono Esse fórum. era do comitê de conselhos, né? Isso, Dos conselhos conselhos. ambientais. Isso, os Dos conselhos municipais de meio conselhos ambiente. municipais de meio ambiente. então, eu estou perguntando isso pelo seguinte, né? Da A dona de importância, casa, né, a dona mas- de casa pode ir, o estudante pode ir, ele pode participar. Por isso que a gente vem com essa divulgação maior, né? A ideia é essa, fazer as pessoas conhecerem, né? Mas acredito que sim, né? Porque fica aberto a inscrição. Sim, Ou só- é aberto, é aberto, divulgado, Não, assim, né? não precisa ser exatamente esse evento, vamos dizer, mas os vários eventos que acontecem, eles são abertos, né? São abertos. abertos, As são pessoas abertos, podem ir as lá. assembleias são abertas. São A abertas. questão é que tem temas que são do meu interesse pessoal Claro, e outros claro, não. claro. E aí a importância de acompanhar nas redes sociais, né? Sim. Toda essa estrutura, que aliás, que é a grande missão do núcleo de comunicação. Presidente, o comitê, ele detectou isso, essa falha na comunicação, há décadas. Né? E justamente é essa a missão desse núcleo de planejamento e comunicação integrada do Comitê da Bacia do Baixo Tietê. É levar esse conhecimento a todos os segmentos, ao cidadão comum e falar assim, olha, o comitê, a função é essa e nós temos isso em termos de informação e nós temos isso de recurso, participe. Existe um processo eleitoral, né? Sim. Então, É assim, organizado o negócio, é um né? ambiente muito democrático. Legal. Então, por isso as redes sociais, né? Hoje o comitê está em rede social, tem o site, tem os podcasts que a gente está fazendo aqui. Enfim, é justamente para as pessoas poderem se ligar. E eu vejo sempre assim, estudante raramente, né? As academias aí raramente participam, né? Sim, eu acho que até a gente volta na questão da comunicação, do levar ao conhecimento, né? Que acho que a proposta é exatamente essa, né? A partir da reunião que a gente tiver, de repente, olha, vamos tirar um dia, vamos até a faculdade falar, vamos Boa, até os legal, universitários, legal. vamos, de repente, promover alguma ação de conhecimento para a população do que é o comitê, da importância e de o quanto é importante a participação, né? Sim. Volto a dizer, até os prefeitos, vamos tentar levar um conhecimento, por exemplo, houve uma troca muito grande de prefeitos agora, né, que assumiram em 2021. Exato. Nós ainda não conseguimos ter uma conversa com esses prefeitos e dizer, olha, o comitê está aqui, é isso. Então, é realmente a gente, na verdade, com esse trabalho que está fazendo de comunicação, é levar ao conhecimento. Faltava, acho que isso, né? E Sim, agora sim. as ações estão sendo muito bem desenvolvidas, muito bem planejadas, e é a oportunidade de a gente trazer outros segmentos. Aproximar mais, né? Sim, Na verdade, aproximar a sociedade. Aproximar. Falar, vem para cá, que tem coisa boa por aqui. E assim, você permaneceu no fórum, nesse fórum do regional dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente o tempo todo. Então, qual a sua percepção, assim, com relação até o público, que é isso que a gente está falando, né? Porque eu particularmente, eu fiquei muito surpresa. Ali nós tínhamos, assim... Segmentos. Aproximar mais, né? Sim, Na verdade, aproximar a sociedade. Aproximar. Falar, vem para cá, que tem coisa boa por aqui. E assim, você permanece... que estava ali pelo tema. Né? Se é meio ambiente, eu tô dentro. Quero ver, né?
E, assim, a sua percepção do evento em si. Sim, tínhamos agrônomos de Barbosa mesmo, pessoas que nunca tiveram a oportunidade, a gente fez o convite, foram. Então, assim, era um público já misto, né? Já tinha vários segmentos ali. E todo mundo conseguiu ter uma troca ali. Todo mundo conseguiu falar sobre algum assunto, sobre alguma coisa que o meu município poderia ajudar o outro. Então, assim, foi muito bacana. O fórum foi, assim, muito legal. Foi em Barbosa, que foi, acho que, o fórum mais bonito. Foi. Que O cenário, eu ia falar do cenário. Porque foi o primeiro no Rio Tietê mesmo. Nós vemos na prainha. O cartão então, de foi visita. o primeiro fórum que foi feito às margens do Rio Tietê. Tem bastante imagem. Não tinha um cenário Para vocês aí, melhor. acessem o site, né, o comitê-tietê.org, que você vai ver as fotos, tem notícia lá. Tem. Realmente, né, o lugar ali é encantador, né? Sim. Aí dá vontade de participar Muito de fórum. convidativo, Eu quero ir no fórum. Fizemos o plantio de 4 árvores e a gente já tem até um projeto, né, a longo prazo. Um dos fóruns vai acontecer debaixo dessas árvores. Olha que legal. Não, show de bola. Tá tudo no meio ambiente aí, né? Plantamos a semente. E os planos aí para o futuro, como é que você vê o comitê? Bom, o comitê já é importante, né? A gente vem falando bastante disso, né? E o futuro, como é que você enxerga? Os desafios. Os desafios são grandes, né? Mas, assim, a curto prazo, né? Vamos falar de um futuro a curto prazo. São realmente essas ações, né? Ampliar ainda mais essa questão de comunicação, de divulgar, de aproximação, trazer os prefeitos para mais próximo, né? Continuar com as secretarias de educação dos municípios, porque eu vi que isso teve uma diferença muito grande. Quando a gente mexe com as crianças, a gente consegue envolver a família, né? E talvez você falando direto para o adulto, você não vai levar. Impacto. E quando você fala com a criança, ela vai cobrar, ela vai exigir, mas pai, não pode isso, mãe, não pode isso. Então, isso eu acho importante a gente... não está viciada, né? Os adultos já estão viciados. Né? A gente continuar. E essas pequenas alterações que a gente pretende propor, né? De fazer realmente com que tenha, assim, uma ação de todos os 42 municípios durante todo o ano, ações ambientais, ações que realmente, olha, eu consegui um recurso, o que esse recurso ajudou? Qual foi a efetividade do recurso que eu peguei, foi para o meu município, e eu consegui resolver tal situação, olha, melhorou isso para a população. A população ficou sabendo que isso aconteceu, aquelas pessoas envolvidas, elas estão sabendo. Então, assim, eu acho que a gente vem com uma conversa, isso que não é exigir, a gente sabe dos compromissos dos prefeitos, mas todos têm equipe, todos têm alguém que possa indicar para que possa ficar realmente com a responsabilidade de estar atuando junto ao comitê durante um ano e não só nas assembleias para a destinação dos recursos e levar para os prefeitos, essa é uma reunião para eles conhecerem, como eu, que entrei agora em 2021, saber exatamente. Então, assim, para o futuro, mas já a curto prazo, tá, eu estou bem focado nessa questão. Da gente conseguir realmente levar o conhecimento e a importância do que é o comitê. É um trabalho bonito, um trabalho muito bem desenvolvido ali. Então é sério, organizado. Né? O Manfred que está ali à frente, toda a equipe, as câmaras técnicas, que tem ali uma atuação de suma importância, né? E que talvez falta dar publicidade, mais publicidade a isso, né? Levar né? isso mais ao conhecimento nosso, enquanto prefeitos, né? E aí a gente tem esse trabalho de levar até as nossas cidades. Se torna mais rápido a divulgação, né? A gente consegue chegar a mais tempo. Reforço, aqueles que puderem, entrem lá, curtam, acompanhem as páginas, né? Exatamente. É interessante, tem muita coisa boa lá. Que bacana, cara. Muito bom ver isso de você. Dá para sentir que realmente você está a fim de fazer a coisa legal, né? Você está aí por um desafio mesmo que você comprou, que a gente estava dizendo em off aqui. Parabéns mesmo. E aqui, minha amiga Adriana, da Oikos, ecóloga. E que show de bola você participar também com a gente aqui, Dri. A gente que Obrigado. agradece muito. Gente, acompanhem tudo que tem do Comitê do Baixo Tietê. É importante para todo mundo. E o trabalho, né, à frente da presidência aqui com o Rodrigo está sendo muito bem feito. Né? E preocupados, isso que é bacana, preocupados em manter água em quantidade e qualidade para você.
Legal? E participa também dos fóruns, né? Dos eventos, Da fica agenda por do dentro da comitê, agenda, né? fica por dentro de Tá tudo. sempre divulgada. Né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Dri, até a próxima.